O Projeto Negritude em Criciúma tenta trazer e valorizar as memórias negras da cidade de Criciúma, né? E a Próspera é um desses bairros de grande importância para nossa cidade, né? Aqui também teve ali a indústria carbonífera e tal, e essa ocupação começa nesse sentido. Então, queria primeiro ouvir vocês como é que foi essa chegada da família do bairro, como é que vocês veem essa composição racial do bairro, chegando há 22 anos atrás, como é que isso aconteceu? Já tinha muitas famílias negras? Como é que foi para vocês essa sensação? Eu acredito que a nossa é uma das últimas, né? Apesar de eu ter nascido aqui, né? Meu pai era mineiro e jogador do Próspera, então a gente morava na Próspera e depois a gente saiu do bairro, foi para Imbituba e depois agora retornamos em 2003. E antigamente, para quando tu voltou, tu via que a composição racial do bairro aumentou a população negra ou diminuiu? Eu creio que aumentou, até porque a população da Próspera hoje ela era imensamente maior que na década de 60, né? É um bairro já bastante populoso e as famílias negras têm por tradição antigamente serem muito grandes. Hoje não, mas antigamente sim. E eu acredito que tenha aumentado. Tinha aumentado na mesma proporção nacional, né? Na percepção de vocês como professoras, como é que vocês viam essa composição racial do bairro, assim, entre as crianças, às vezes as escolas? Aqui na Próspera, a população negra veio com a mineração, então é grande, né? Sempre foi grande. Inclusive a rua onde nós moramos hoje era a Vila Operária, que ali vinham os empregados, moravam. Quando o Juarez diz, eu nasci na mesma rua que eu moro hoje, por isso o pai dele era mineiro e a Vila Operária. Até tem um livro que conta muito isso, um livro da professora Lili que conta bem essa história da região aqui. Né? Eu mesmo não sou da Próspera, né? O Juarez nasceu aqui, mas eu não. Eu morava no bairro Comerciário, nasci, me criei lá, depois, quando a gente já estávamos casados há algum tempo, a gente veio para cá. A região da Próspera, para mim, o que ela lembra? A juventude, que a gente vinha dançar aqui no sul do estado, na sociedade ali, né, que era os clubes dos negros, nós tínhamos dois na cidade, aqui e na Operária, então eu ficava no meio termo, por ser no bairro Comerciário, eu dançava nos dois, frequentava os dois, né, e eu trabalhei 18 anos mais ou menos aqui na região, né, que foi na escola José Cesário, que fica na Nossa Senhora da Salete, e na escola Clotilde Lalau, que é do bairro Renascer, no qual eu fui professor, me efetivei lá. Fui diretora durante 12 anos, né? Dirigi a escola durante 12 anos, então lá também por ser um bairro mais, né, periférico, a população negra também lá é grande. Presença bem forte. Inclusive o nome da escola, né? É verdade. Já é uma presença forte da nossa história, que é a Dona Clotilde, né? Que marca. E a Ana, como é que foi, Ana, ver tudo isso? Tu chegou ali em 2003 também? Sim, eu cheguei aqui com 15 anos de idade. Apesar da a família sempre ter essa questão da negritude, o envolvimento, eu não tinha esse conhecimento aqui do bairro. Então, quando eu cheguei aqui, foi tudo muito estranho para mim. Porque a vivência que a gente tinha com a comunidade negra era a nossa família, né? A gente morava no Comerciário, então era a gente, era aquela bolha, né? Quando eu vim pra cá, meio que furou essa bolha, assim. E aqui é que eu consegui visualizar essa questão, né? Da comunidade negra, do povo negro, que é a parte da mineração, todas essas histórias que a gente ouvia sempre os mais velhos contando, assim, que a gente tinha contato. Vocês conseguem se ver pertencentes a esse bairro através de locais que são de extrema importância para vocês, sendo pessoas negras, ou talvez eventos que aconteciam aqui que era extremamente importante para vocês, que vocês acreditam que pode relacionar com esse possível pertencimento de vocês aqui como pessoas negras? Eu nasci e cresci num lugar que não era meu, né? Eu sentia que não era meu. Eu acreditava que era,
por ser o único local que eu conhecia, né? Que era o centro da cidade. Quando a gente veio pra cá, eu entendi que não, que eu pertencia a esse local. Fazem 6 anos, né? Agora em maio, dia 20, completa 6 anos que eu me aposentei. Então, esse tempo, tirando o local de trabalho que é regional, que é daqui da região, durante esses 6 anos que eu estou me sentindo um ser da comunidade. Porque antes não, eu sempre dizia assim, não, eu durmo na Próspera e moro no Renascer. Essa sempre foi a minha fala, né? Porque era lá que eu vivia, né? E então, esses 6 anos que eu me sinto, não, eu sou a Raquel da Próspera, né? Sou moradora daqui, eu pertenço aqui. Então, mas em relação à negritude, aqui se tem bem essa vivência. A gente consegue se inserir mais. Porque o meu pai jogou no Esporte Clube Próspera, então eu cresci com aquela imagem do meu pai jogador, então sempre fui simpatizante. Então, quando eu retornei de Imbituba para Criciúma, com 5 para 6 anos de idade, eu sempre tive esse trajeto. A gente vinha para o campo do Próspera assistir o jogo pelo trilho, a pé, né? Aquela folia de gurizada e tal. E também convivi bastante no bairro São Cristóvão, também na negritude do bairro São Cristóvão, em função de familiares que residiam ali. Então sempre tive muito integrado. E eu acho que há mais de 20 anos eu faço parte da diretoria da Sociedade Sul do Estado. Como é que esses desafios assim que a comunidade da Próspera enfrentou e foi vivendo essas transformações? Como é que vocês veem isso nesses 22 anos? E o Sr. Juarez um pouco mais, né? Eu acho que nesses 22 anos a transformação não é tão grande. Nós estamos no local onde antes era uma caixa de embarque de carvão. Já tinha igreja, isso aqui na frente de conglomerado urbano não tinha nada. Aqui encostava uma locomotiva, só tinha caminhão de carvão e trem saindo com carvão. Onde hoje nós temos a Foralto, era uma mina, o Parque das Nações era uma mina, ali tinha oficina, tinha uma série de coisas, tudo relacionado à mineração. Agora, a maior transformação da Próspera que eu vejo são os parques, né? Os shoppings e o Hospital da Unimed. E o sistema integrado de transporte que tem o terminal aqui. No mais, foram comércios, né, que vieram vindo, assim, coisa, mas a transformação social de 22 anos para cá é muito pequena. Então, para mim foi bem difícil, assim, a adaptação inicial aqui do bairro Próspera quando a gente veio, porque eu estava habituada com tudo ao meu redor, né? Era a escola, era tudo no centro da cidade. Eu andava 2 minutos, eu estava dentro do mercado. Andava 5, eu estava na escola. Eu não precisava de ônibus, nada. Quando a gente veio pra cá, eu tive dificuldade de me adaptar. No começo ainda era tudo um pouco mais longe. Sim, né? Aí eu demorei um pouco, assim, uns meses. Que eu tinha que ir e voltar de ônibus. Eu estudava lá no centro. Aí às vezes eu tinha que vir em casa meio-dia, almoçar, correndo, voltar. Pegava o ônibus de novo. E então foi toda uma mudança bem drástica, assim. A amizade, meio social, foi um choque de início, assim, foi bem complicado a minha adaptação. Hoje em dia, se dissesse, eu vou lá no centro. Não, aqui eu tenho tudo aqui, eu não preciso sair daqui. Lá, né? Não tenho vontade de sair daqui, na verdade. É bem essa frase. A dificuldade maior, como a própria Ana já citou, era mais a questão comércio mesmo. Porque a gente morava aqui, mas continuava tendo que ir no mercado, querer fazer uma compra, mesmo não tinha que ir para o centro, lojas e tal, e no centro, né? Hoje não. Hoje já o centro para mim é uma coisa totalmente fora, assim. Tenho preguiça de ir lá na realidade, má vontade total. Não suporto ir no centro da cidade, né? Então, olhando essas mudanças da negritude aqui na Próspera, o que vocês acham que poderia melhorar para as pessoas negras aqui no bairro, na Redondeza também? E qual a perspectiva de vocês para o futuro da comunidade aqui na Próspera? Eu trabalhei dentro de uma unidade de saúde, então eu sei como eram as coisas ali dentro, né? Então eu procurava sempre mediar essas questões, assim. E aqui na Próspera também, nos últimos anos, tem muito estrangeiro.
colombiano, africano, haitiano, tem muito. Mesmo sendo um bairro predominantemente negro, né, com imigrantes, a gente ainda encontra muitas situações de preconceito, racismo, xenofobia, muito nas falas, nas atitudes, né? Eu acho que a gente precisa de um trabalho, principalmente dentro da comunidade negra. Se não fosse a comunidade negra, Criciúma não seria o que é hoje. Apesar de lá no monumento da cidade, o símbolo da cidade, os 5 dedos, o menor, sermos nós, acho que nós fomos os que mais contribuíram para o desenvolvimento dessa cidade, o crescimento da cidade, e ainda somos. Eu acho que quando a gente se apropria disso, que a gente conhece a nossa história, que a gente entende de onde a gente veio, quem nós somos, as outras coisas se tornam mais fáceis, mais acessíveis. O jogo vira. Eu acredito que o problema da comunidade negra, da Próspera, ela é uma extensão da situação da comunidade negra no Brasil como um todo. Né? A gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Porque a comunidade negra deixa muito as outras etnias e comunidades se apropriar do que é dela. Né? Então nós vemos hoje uma escola de samba, aqui não temos mais, mas vamos para o Rio de Janeiro, a maioria dos presidentes são brancos. Né? A maioria dos carnavalescos são brancos. Então é muito de deixar se apropriar do que é dela. Não tem um passo à frente para dizer, não, para aí que esse filho é meu. Né? Então fica muito passiva com as situações. A gente vai num terreiro, a maioria dos pais de santo são brancos. Né? A maioria dos médios são brancos. Não que a gente tenha contra, a mediunidade está aí para todo mundo, mas a cultura ela está sendo apropriada e a gente não tem uma voz ativa para dizer, não, para lá, aqui não é assim. O pai falou de carnaval, eu lembrei que aqui na Próspera existia um bloco afro, né? Iaquequerê começou aqui. Ensaiava aqui na Praça do Trabalhador. Ensaiava aqui? Ensaiava bem aqui em cima. E aí, Raquel, pra ti, como é que tu vê essa melhora da vida da população? A nossa luta é continuar, a gente lutar contra o embranquecimento que nos fizeram. Né, que nos fizeram viver, que a nossa infância. Então, quanto mais claro, melhor. Quanto cabelo mais liso, para a gente ser aceito. Julgo Criciúma uma das cidades... Santa Catarina é um estado extremamente racista e Criciúma está assim... Né? Então a gente em bairros como na infância, a gente sempre sofreu e sofre hoje porque a gente tem que esquecer esse embranquecimento que nos fizeram passar e viver. O negro tem que saber a que ele veio, mas a gente precisa ainda, o negro em Criciúma, ele precisa, mesmo tendo nascido aqui, ele tem que aquilombar, ele tem que mostrar que isso aqui é nosso também. A gente já, com todo o trabalho, o Movimento Negro, as ONGs, como o NEAB, como a MUNVI, a qual pertenço, a gente vem trabalhando isso. Outros, antes da gente, já trabalharam com Dona Clotilde, o seu Vilso e mais outras personalidades históricas na nossa cidade. Porque a gente tem que ensinar nossos filhos, hoje eu ensino meus netos, né, a se defenderem, a viver dentro e mostrar o que eles são, sem ter que esconder, sem ter que... Né? Então acho que precisa isso, é a conscientização, a consciência, o aquilombamento, o pertencimento, é esse o resgate que a gente tem que fazer. A gente precisa melhorar nesse aspecto da conscientização, não porque a população negra não vai atrás, mas é porque foi imposto pra gente tudo isso. E aí a gente acaba esquecendo a nossa própria história. O Bloco Iaquequerê, por exemplo, quantos conhecem, né? O carnaval de rua da cidade, saber que era daqui da Próspera e tal. Então eu queria que vocês falassem pra gente encerrar ali a última pergunta das perspectivas de futuro para a próxima geração. Qual é a mensagem que vocês deixam para a próxima geração, olhando para esse passado tão marcante, né, como o Iaquequerê, a Sociedade Sul do Estado? O que vocês acham que é a juventude, né? Que mensagem vocês deixariam para essa juventude? A mina, antigamente, depois da mina, o estudo, os estudados eram professores ou dentro da saúde.
né? Que é onde a gente passa por concurso público, é bem mais fácil. Uma prova a gente não olha a cara da gente para aceitar. Hoje não. Hoje a gente pode ser médico, a gente pode ser dentista, E é isso. É deixarmos de ser o dedo mínimo do monumento lá da prefeitura, os 5 dedos, que são as etnias. Nós somos quais lá? O mínimo, aquele dedinho pequenininho que tá assim. Que nós podemos ser muito mais e somos. Não podemos, nós somos muito mais que nos julgam, né? Nós merecemos estar nos locais tão disputados como aqueles que não nos deixaram entrar até agora, que a gente pode entrar, que a gente tem livre acesso e temos que continuar lutando por isso. E a mensagem para a juventude é aquilombem-se. Até o dia que for aceito na sociedade como cidadão negro, aceito sem ressalva. Enquanto não for assim, não pensem porque está lá no meio, vai ser aceito como do meio. Precisa que, no futuro, todos sejam realmente iguais. Então resgatem, guardem lembranças, né? Hoje em dia temos formas de registrar, né? Documentem, guardem, né? Tragam a oralidade, né? A cultura negra de volta. Mas também não esqueçam de documentar, porque a questão da oralidade da cultura negra é um a mais pro apagamento. Ela acaba dando força pro apagamento da nossa cultura. É mais fácil, né? Espalhar, disseminar, apagar, esquecer, manter lá. Então, não percam a oralidade, mas tragam o que a gente tem de mais moderno, que são os registros. Guardem, né? Documentem tudo, para lá na frente todas as gerações terem e saberem que eles vieram de um lugar, quem eles eram, né? Quem trouxe, quem transformou no que a gente tá vendo hoje. Acho que é isso. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu quero ouvir a Maju também falando, né? Ela nasceu aqui no bairro, cresceu aqui. Qual é a mensagem que tu deixa, assim, para as próximas gerações de prospianos que estão vindo, enquanto uma mulher negra que agora está se formando professora, né? Qual é a tua análise em relação a isso? Eu, né, vivo aqui há 19 anos com vocês, né? Cresci, aprendi, vivi os almoços de domingo, as histórias mais, né, da família possíveis, e a questão do meu empoderamento que eu tenho hoje, ela vem toda da força que vocês tiveram e que outros tiveram e que vocês foram colocando em mim, e hoje eu faço o que eu faço, eu estou fazendo hoje o que eu estou fazendo por conta de vocês, e eu espero muito e eu quero muito que os outros jovens negros que estão aqui, que eu conheço muitos e que a gente se criou juntos muitas vezes, possam não necessariamente se ver na família dele, porque além do pertencimento, da memória, é necessário que a gente tenha amorosidade, né? A gente tem amorosidade, a gente tem a vivência, porque sem amor a gente não consegue. Isso que mantém a gente aqui lutando, é a amorosidade que a gente cultiva com a família, nos almoços de domingo, no de dormir no meio da avó, todas essas coisas. É isso, eu agradeço também e espero, desejo, né, que a gente juntos, né, eu, a minha juventude, a juventude que vem aí, a gente juntos consiga continuar carregando o legado que foi deixado pra gente e levando para outros e deixando Criciúma mais negra, com uma identidade mais negra. Vamos terminar com abraços? Como se eu fizesse pouco já. Ai, que fome. Obrigada, velho. Como é que é? A pequena agora sim, toda articulada. Ai, gente, obrigada.